Olá, seja bem-vindo a mais um curso do Instituto Plácido Castelo, Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O meu nome é Wesley Silva e nesse curso nós vamos tratar sobre a contabilidade aplicada ao setor público, que é aí um dos ramos mais importantes da ciência contábil, especialmente para aqueles que atuam na gestão pública. Então, é importante que você participe dos fóruns de discussão, que você coloque lá as suas ideias, as suas dúvidas e acompanhe a cada módulo, né, que vai ser disponibilizado para você no decorrer do curso. Inicialmente, é importante que nós façamos uma contextualização sobre o histórico da contabilidade aplicada ao setor público, né? Nós temos no Brasil um marco que é a Lei 4320 de 64. Né? Essa lei ela institui normas de direito financeiro e institui também normas para a elaboração dos balanços e para as demonstrações contábeis do setor público. Então essa lei ainda em vigor, ela é de extrema importância para todos aqueles que atuam na área de orçamento e de contabilidade pública. Bom, com o advento também, no ano 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós podemos dizer que a contabilidade aplicada ao setor público teve um reforço na sua importância. Essa lei, que estabelece também normas de direito financeiro voltado para a gestão fiscal, ela traz instrumentos de controle, ela reforça a contabilidade, na verdade, como um instrumento de controle. A partir de 2008, o Conselho Federal de Contabilidade, ele editou as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. Então, inicialmente foram estabelecidas 10 normas de contabilidade naquele ano. A partir do ano de 2011, o Conselho editou mais uma norma de contabilidade do setor público, que foi a norma voltada para custos no setor público. Recentemente, agora no início de 2017, o Conselho Federal de Contabilidade ele fez uma espécie de revisão nas normas brasileiras de contabilidade específicas do setor público. Então, foram das primeiras 10 normas que foram editadas, 5 já foram revogadas, que é a NBCT 16.1 até a NBCT 16.5. E ela, a partir de 2017, trouxe aí uma norma que é a base conceitual da contabilidade aplicada ao setor público. Bom, todo esse processo, né, recente de mudanças de normas, né, trazidas aí pelo Conselho Federal de Contabilidade, tem como objetivo principal a convergência da contabilidade pública brasileira aos padrões internacionais, para que o Brasil, né, possa realmente se inserir em uma linguagem mundial voltada para a contabilidade pública. Nós sabemos que essas mudanças elas não atingem apenas o setor público brasileiro, mas também o setor privado. Ele sofreu, né, grandes mudanças nesse sentido, de fazer com que a contabilidade, seja do setor público ou do setor privado, ela possa ter uma linguagem universal. Então, o Brasil ele vem aderindo aí a essas normas e a gente vai falar um pouco mais sobre ela daqui a alguns instantes. É importante saber que o objeto da contabilidade aplicada ao setor público, ao contrário do que muitos imaginam, não é o orçamento público. Na verdade, o orçamento público ele tem sim uma grande importância na gestão dos recursos financeiros do Estado. Mas o objeto da contabilidade aplicada ao setor público, na verdade, é o patrimônio público, que é o conjunto de bens, é o conjunto de direitos e obrigações a cargos do Estado. Quando nós falamos, então, de patrimônio, nós não estamos nos referindo apenas aos bens móveis, a uma cadeira, a uma mesa, a um ar-condicionado, a um prédio. Nós estamos falando dos bens móveis, dos bens no sentido mais amplo, né? Como eu já disse, um conjunto de bens, de direitos e também de obrigações. O Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, editado agora para 2017, editado no final, publicado no final do ano de 2016 e já em vigor em 2017, ele trouxe 3 pontos importantes em relação à contabilidade aplicada ao setor público. Na verdade, 3 aspectos importantes. A contabilidade ela tem um aspecto orçamentário,
ela tem um aspecto patrimonial e também tem um aspecto fiscal. Sobre o aspecto orçamentário, a contabilidade ela procura registrar e evidenciar a execução do orçamento desde a sua concepção. Então, sobre esse aspecto orçamentário, a contabilidade pública ela tem uma grande ênfase na execução orçamentária. Ela consegue controlar os ingressos de recursos, né, comparando aquilo que foi previsto com o que foi realizado. Da mesma forma, a contabilidade ela faz um acompanhamento da execução orçamentária, desde os créditos aprovados até a execução propriamente dita, que é o empenho, a liquidação e o pagamento da despesa. Então, sob o aspecto orçamentário, a contabilidade ela exerce, né, ela tem um grande poder de controle, né, dos recursos orçamentários que são postos à disposição do Estado. Sob o aspecto orçamentário, ainda, é importante frisar que a base de elaboração do balanço orçamentário, a base de elaboração dos relatórios do relatório resumido da execução orçamentária, tem toda uma ênfase em cima do aspecto orçamentário, como nós já dissemos, da execução da receita e da despesa. Todo esse acompanhamento, todos os registros relacionados à receita, à execução da receita e da despesa, elas são evidenciados nesses demonstrativos, né? Como nós já falamos, o balanço orçamentário e também os relatórios resumidos, o relatório resumido da execução orçamentária. Sobre o aspecto patrimonial, a contabilidade ela procura registrar e evidenciar a composição patrimonial e também as variações ocorridas no patrimônio, né? Então, a contabilidade pública ela registra não só os fatos que decorrem da execução orçamentária, como, por exemplo, a aquisição de mercadorias, a aquisição de medicamentos, o pagamento da folha. Tudo isso depende da execução orçamentária. Mas sobre o aspecto patrimonial, a contabilidade ela também consegue controlar, registrar e controlar todos os fatos que independem da execução orçamentária, como, por exemplo, o recebimento de um bem em doação, a baixa de um bem, a transferência de um ativo de um órgão para outro, o reconhecimento de uma dívida que ainda não passou pela execução orçamentária. Todos esses fatos que têm impacto direto no patrimônio, a contabilidade ela tem condições, ela tem perfeitas condições de efetuar todos os registros, como eu já disse, resultantes ou independentes da execução orçamentária. Sobre o aspecto fiscal, a contabilidade ela também tem grande importância, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal ela estabelece uma série de controles, uma série de limites que devem ser observados pelos gestores públicos. Então, a contabilidade ela consegue fornecer as informações necessárias para o controle da gestão fiscal, como, por exemplo, o controle do limite de gastos com pessoal, controle de limites de endividamento. Tudo isso a contabilidade ela consegue mensurar e consegue evidenciar nos demonstrativos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora nós vamos falar um pouco sobre as características qualitativas da informação contábil. Esse é um aspecto que foi trazido aí recentemente pela estrutura conceitual da contabilidade, né, que passou a vigorar agora no início desse ano. Ela ela evidenciou aí, ela trouxe deu uma conotação muito forte à qualidade da informação contábil. Bom, inicialmente, entre as qualidades estão a relevância, a representação fidedigna, a compreensibilidade da informação contábil, a tempestividade, a comparabilidade e a verificabilidade. Em relação à relevância, a informação contábil ela se torna relevante quando ela é útil para os seus usuários. E daqui a pouco nós vamos falar também quem são esses usuários da contabilidade pública. Então, a contabilidade, para ela ser relevante, ela precisa ser útil. Ela precisa trazer alguma utilidade para todos aqueles que utilizam a informação, seja em termos de transparência ou seja para analisar uma prestação de contas.
Então, a qualidade da informação, sob o aspecto da relevância, ela tem essa conotação. Outra qualidade da informação contábil é a sua representação fidedigna. Ou seja, aquela informação estampada nos demonstrativos contábeis, nos relatórios contábeis, elas devem ser fidedignas, elas devem realmente representar a realidade, porque senão não faria sentido, né, a contabilidade pintar um quadro, digamos assim, quando na verdade aquele quadro não reflete a realidade. Então, não haveria sentido da existência da contabilidade se ela não tivesse essa qualidade. A compreensibilidade é outra característica qualitativa da informação contábil. Então, a informação contábil ela deve ser compreensível, né? Os profissionais de contabilidade eles devem buscar que sempre que a informação ela seja compreensível ao maior número de pessoas possível. No entanto, é claro que é muito importante que aquelas pessoas que se utilizam da informação contábil, ou seja, os usuários, eles também procurem se informar, eles procurem também conhecer certos termos técnicos que não podem ser traduzidos de uma forma tão literal. Então é importante também o conhecimento do usuário sobre a informação que ele procura conhecer. A outra característica da informação contábil é a tempestividade. Essa, sem dúvida, é uma das mais importantes. A informação contábil, ela para ser útil, ela precisa ser, obviamente, tempestiva. Não dá para se admitir que uma informação contábil ela seja disponibilizada para a sociedade ou para seus usuários depois de algum tempo, depois que ela perdeu o seu significado, né? Hoje em dia, principalmente com a questão da transparência, né, onde a lei de acesso, a lei da transparência fiscal, ela exige que toda a informação contábil sobre a execução da receita, sobre a execução da despesa, ela seja disponibilizada nos sites, né, nos chamados portais de transparência dos entes públicos, em até 24 horas após o registro. Então perceba como a tempestividade ela é uma das características mais importantes da informação contábil. A outra característica qualitativa da informação contábil é a comparabilidade. Então é muito importante que as informações nos balanços elas sejam comparáveis. Nesse sentido, a contabilidade, como nós já dissemos no início, ela vem sofrendo um processo de padronização, né? Um processo de padronização internacional. Então, a partir de agora, é possível, por exemplo, você comparar uma demonstração contábil de um município A com o município B, de um estado A com o estado B. Então, essa comparabilidade ela é muito importante para que todos tenham a mesma noção da informação, seja qual for a entidade ou o órgão analisado. Por fim, a última característica qualitativa da informação contábil que nós vamos falar é sobre a verificabilidade. A verificabilidade ela é muito importante, especialmente para os auditores públicos, né? Por quê? Porque a informação contábil estampada nas demonstrações contábeis, elas não nascem do nada. Elas têm como base sempre um documento que respalda aquela informação. Então, o auditor público, quando ele faz uma análise de uma demonstração contábil, e na sua análise ele pretende fazer ele pretende se aprofundar, ele pode verificar se aquela informação que está publicada na demonstração contábil, ela realmente tem um respaldo, né? Ela realmente tem um documento que embasa aquele lançamento. Então é muito importante essa característica da informação contábil, não só para os usuários em geral, mas especialmente, como nós já dissemos, para todos aqueles que auditam as contas públicas. Bom, agora nós vamos falar sobre os usuários da informação contábil. A nova estrutura conceitual, ela dá grande ênfase aos usuários da contabilidade. E quem são esses usuários? Bom, os usuários da contabilidade aplicada ao setor público são todos aqueles que se utilizam dos serviços públicos. Ou seja,
praticamente toda a sociedade que se utiliza dos serviços públicos, dos recursos públicos, eles são, sim, usuários da informação contábil. Até mesmo porque eles são os provedores de recursos, ou seja, eles são os contribuintes, são as pessoas que financiam os serviços públicos, são as pessoas que financiam as obras públicas, são as pessoas, são os contribuintes que financiam a aplicação de recursos na educação, na saúde, nas mais diversas áreas de atuação do serviço público. Então, esses são a norma estabelece que são os usuários primários da informação contábil. Outros usuários também são os provedores de recursos. Então, nós já demos exemplo de provedor de recursos como os contribuintes, né, que financiam praticamente quase que a totalidade dos serviços públicos. No entanto, os entes públicos, eles também captam recursos, por exemplo, de instituições financeiras, né, de bancos, para financiar certos projetos, né, algumas obras, por exemplo. Os bancos, eles financiam, né, eles emprestam dinheiro, digamos assim, para que a administração pública possam realizar determinados projetos, geralmente na forma de despesa de capital. Bom, por que então que as instituições financeiras, né, na qualidade provedora de recursos, elas podem ser consideradas como usuárias da informação contábil? Veja bem, eu te faço a seguinte pergunta. Você emprestaria dinheiro para uma pessoa que não tem condições de demonstrar que ela vai ter uma capacidade de te pagar? Da mesma forma, os bancos, eles utilizam da informação contábil, né, através da análise de balanço, através da análise da situação fiscal das entidades, eles se utilizam dessa informação para saber se aquela entidade que quer captar recurso, ela terá condições no futuro de pagar, né, o recurso, o empréstimo, né, amortizar, digamos assim, o empréstimo que foi feito. Por fim, em relação aos usuários da informação contábil, nós temos os membros do Poder Legislativo. Então é de suma importância a informação contábil para os membros do Poder Legislativo. E por quê? Porque as contas de governo, por exemplo, as contas do chefe do Poder Executivo, elas são analisadas, né, elas são julgadas, na verdade, pelos membros do Poder Legislativo. Então, perceba a importância da informação contábil, tendo em vista que as demonstrações contábeis, elas são as principais peças, por assim dizer, das prestações de contas. Nós já falamos também da importância das peças contábeis na prestação de contas para os tribunais de contas, né? Os tribunais de contas que julgam a conta dos administradores públicos, né, dos secretários, dos ministros, eles também se utilizam bastante da informação contida nessas peças contábeis. Para quê? Para que eles venham realmente a julgar as contas desses administradores. Então, eu falei aqui sobre os usuários, né, que foram aí enfatizados também pela estrutura conceitual da contabilidade. Então, a estrutura, à medida que ela diz quais são os usuários primários da contabilidade, que foi esses que eu acabei de citar para você, ela reforça que a informação contábil, ela deve ser direcionada principalmente para a sociedade, ela deve ser útil para o controle social, ela deve ser útil para as instituições fiscalizadoras. Então, essa foi uma pequena exposição do que são os usuários da informação contábil. Bom, então agora nós vamos falar sobre o plano de contas aplicado ao setor público. O Manual de Contabilidade aplicado ao setor público diz que o plano de contas é a estrutura básica da escrituração contábil e é formada por uma relação padronizada de contas contábeis que permite o registro, né, de maneira padronizada, de uma forma sintetizada, bem como o plano de contas ele também permite a elaboração das demonstrações contábeis e também os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal. O objetivo do plano de contas, inicialmente, é padronizar os registros contábeis das entidades do setor público. Antes da edição do plano de contas aplicado ao setor público, do PCASP,
cada órgão, né, da federação, cada entidade da federação, ele tinha praticamente o seu próprio plano de contas. Com essa padronização, né, após a edição das normas de contabilidade pública, esse plano passou a ser padrão, né? Outro objetivo é distinguir os registros de natureza patrimonial, orçamentária e de controle. Então, você verá mais aprofundadamente no nosso curso que o plano de contas ele está subdividido em praticamente 3 tipos de controle, né? 3 contas, digamos assim, de controle, de natureza orçamentária, de natureza patrimonial e de outros controles. O plano de contas ele também tem como objetivo atender todos os órgãos públicos, né? Seja da administração direta, seja da administração indireta. E também as entidades, as estatais dependentes. Então, o plano de contas ele tem condições, inclusive, de atender às particularidades das chamadas empresas estatais dependentes. O plano de contas ele fica facultativo para as estatais não dependentes, ou seja, aquelas empresas que não dependem de recurso do orçamento para a execução das suas atividades. Fica facultado. O plano de contas aplicado ao setor público, ele também permite o detalhamento das contas a partir de um determinado nível. Ou seja, ele obedece a um padrão nacional, né, que deve ser utilizado por todos os entes da federação, mas ele também pode ser estendido de forma que ele atenda às particularidades de cada um dos entes da federação. Então é possível, ele foi pensado dessa forma para que não ingesse, né, toda a administração pública. O plano de contas aplicado ao setor público, ele também permite a consolidação das contas públicas, né, que seria aí um dos seus principais objetivos, de acordo com o que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. Como nós já dissemos, ele também permite a elaboração das demonstrações contábeis, né, ele permite que o gestor faça a sua adequada prestação de contas, porque, como nós já dissemos anteriormente, as prestações de contas, elas têm como principais componentes as demonstrações contábeis. E as demonstrações contábeis têm por base todos os registros que foram feitos. E, por sua vez, os registros são feitos com base nas contas elencadas no plano de contas. Finalmente, o plano de contas ele tem como objetivo contribuir para a transparência na gestão pública. Então, ele foi concebido, ele foi pensado de forma que ele contenha o detalhamento um detalhamento que seja satisfatório à transmissão de informações para a sociedade. O alcance do plano de contas. Então, o plano de contas, como nós já dissemos, ele é obrigatório para todos os entes da federação. Então, a partir, né, dessa padronização, todos os entes públicos devem elaborar os seus balanços, as suas demonstrações, tendo como espinha dorsal o plano de contas aplicado ao setor público. E os tribunais de contas, obviamente, vêm cobrando que todos os entes, eles demonstrem, né, eles remetam as suas prestações de contas de acordo com a nova estrutura do plano de contas, de acordo com a nova estrutura das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, estabelecidas pelo Manual de Contabilidade. Bom, então como nós já dissemos, o plano de contas ele é subdividido em praticamente 3 naturezas de informação. A natureza de informação patrimonial, que registra, né, todos os fatos que afetam o patrimônio, sejam eles resultantes ou independentes da execução orçamentária. Ele também tem contas de controle relacionadas à execução do orçamento e à previsão inicial do orçamento. Então, é possível, através das contas do plano de contas, fazer registros separados, ou seja, registros que afetam só a execução orçamentária. É possível também fazer registros que afetam apenas a situação patrimonial e também é possível fazer registros que afetam todos os níveis do plano de contas, seja ele de natureza patrimonial, seja ele de natureza orçamentária ou seja ele também de natureza de controle. O plano de contas, então, ele está preparado para receber qualquer tipo de registro de qualquer transação que seja executada pelas entidades do setor público. O plano de contas, como o próprio nome diz, ele, na verdade, ele tem um elenco de contas, né, que são previamente padronizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Essas contas, né, cada uma dessas contas, ela está subdividida em 7 níveis, né, que você verá mais aprofundadamente no material que será disponibilizado em PDF para que você possa baixar e ver com mais detalhe cada uma dessas informações. Bom, chegando aqui à parte final do nosso vídeo, né, mas não do nosso curso, nós vamos tratar das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Então, após a edição das normas brasileiras de contabilidade pública, a Secretaria de Tesouro Nacional ela editou novas versões para as demonstrações contábeis. Então, o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, também editado pela Secretaria de Tesouro Nacional, ele traz uma padronização para essas demonstrações contábeis. Por exemplo, o balanço orçamentário, ele evidencia, a partir de agora, toda a execução orçamentária da despesa, empenho, liquidação e pagamento. Na estrutura anterior, você não tinha evidenciado essas informações. Então, cada uma das demonstrações contábeis, elas foram detalhadas, né? Elas sofreram uma expansão, de forma que a informação contida nessas demonstrações, elas sejam mais transparentes, né? De forma que elas sejam até mais acessíveis à sociedade e aquelas pessoas também que não têm uma familiaridade tão grande com a informação gerada pela contabilidade. Então, através dessa nova versão, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, o balanço patrimonial, a demonstração das variações patrimoniais sofreram aí mudanças significativas, mas sempre com o objetivo de dar o maior nível de transparência possível à informação contábil. Cabe ressaltar que após a edição das normas brasileiras de contabilidade do setor público, os entes governamentais eles passaram também a ser obrigados a publicar a demonstração dos fluxos de caixa, né, que é uma demonstração que evidencia toda a movimentação das atividades operacionais, das atividades de financiamento e das atividades também de financiamento. Sobre essas demonstrações contábeis, nós vamos tratar um pouco mais, né, nós vamos detalhar um pouco mais sobre ela também no material que estará disponível aí para que você possa baixar. Além das demonstrações contábeis, as normas de contabilidade, elas também dão grande ênfase às notas explicativas. Então veja, as notas explicativas elas ganharam aí a sua importância porque muitas vezes a informação que são disponibilizadas no balanço, elas não são, digamos assim, tão detalhadas, não são assim tão transparentes. E as notas explicativas vêm no sentido de dar ainda mais transparência às informações, em detalhar mais as informações que não estão suficientemente destacadas, evidenciadas nas demonstrações contábeis. Então, após a norma, as notas explicativas passaram aí a ser obrigatórias também para as entidades do setor público. Chegamos então ao final aqui da nossa videoaula. Eu espero que você realmente tenha acesso aí ao nosso material, que você possa participar dos fóruns de discussão e nós estaremos à disposição para ajudá-los no que for preciso. Até mais!